No vídeo de hoje, vamos reagir à polêmica frase que Elon Musk decretou, abre aspas, tenho orgulho de nunca ter ido à terapia. Sejam todos muito bem-vindos, este é o canal de Reacts Jungianos, onde eu trago a minha opinião pessoal, o meu react, a minha reação sobre as notícias que estão beirando esse grande inconsciente coletivo da humanidade, e também trago reacts sobre obras junguianas, sobre congressos que estão acontecendo, sobre temas, sobre livros, muito mais coisas. Então fique bem à vontade, prepare a sua melhor refeição para se sentar, verifique a sua inscrição, aposto que você não está inscrito, deixe seu like e o seu comentário do que você achou das notícias de hoje, beleza? Vamos embora para o primeiro react. Então, essa notícia chocou muitas pessoas, essa polêmica declaração. E como a psicologia junguiana pode ver essa declaração do Elon Musk? Como que podemos olhar isso através do viés junguiano? Então, o Elon Musk traz, né, abre aspas, por favor, coloque na minha lápide, nunca fui à terapia. O homem mais rico do mundo se gaba de nunca ter ido à terapia. Como podemos ver isto na visão junguiana? Como podemos analisar esse fato na visão junguiana? Bom, vamos para as notícias. O bilionário Elon Musk gerou debates nas redes sociais após ironizar um post sobre saúde mental, afirmando, abre aspas, please, but never window therapy. Only my... Não entendo aqui, não sei falar inglês. Vamos traduzir. Por favor, coloque na minha lápide. Nunca fui à terapia. O comentário veio após uma publicação comparando Musk e o comediante John Cleese, em que o usuário afirmava que o CEO da Tesla, abre aspas, nunca precisou de terapia. Cleese respondeu ironizando, Elon acabou de cair do fim do espectro. Ao que Musk retrucou, abre aspas, a senilidade é trágica de observar, fecha aspas. Terror dos bilionários é ficar idoso, né? É envelhecer. Por que será? Por que será? Vamos comentar no vídeo de hoje. A troca reacendeu uma discussão crescente entre psicólogos e analistas sociais. O número de homens bem-sucedidos que evitam terapia está aumentando, especialmente entre executivos, investidores e empreendedores de alta performance. Sempre aquele pretexto de não tenho tempo, não preciso, não é para mim. Vamos comentar sobre isso também. Pesquisas recentes da American Psychology Association mostram que mais de 60% dos homens em cargos de lideranças afirmam nunca ter procurado ajuda psicológica, mesmo apresentando sinais de estresse extremo, insônia, ansiedade crônica. Entre CEOs, fundadores de startups, o índice sobe para 72%. Então percebam aqui, meus excelentíssimos terapeutas, que não temos um nicho sendo explorado, um nicho sendo buscado, sendo descoberto. E tenho que trazer a responsabilidade para a gente. Se eles não estão buscando terapia, nós, enquanto terapeutas, não estamos sendo claros o suficiente dos benefícios, não estamos sendo claros o suficiente do quanto faz bem, não estamos sendo claros o suficiente do impacto na vida deste indivíduo. Então, algo está falhando nessa comunicação entre os terapeutas que querem trabalhar oferecendo o seu serviço e os bilionários, donos de startups, que estão dizendo que não precisam de terapia, que não procuram, mesmo tendo sintomas crônicos de estresse, ansiedade, insônia. E aqui vamos frisar: estresse extremo. Especialistas apontam que para muitos desses homens, o orgulho e a percepção de invulnerabilidade associada ao sucesso acaba substituindo o cuidado emocional. Então pense, os caras querem ficar vivo pro resto da eternidade. Os caras querem descobrir a fórmula da vida eterna. Tanto que vocês vão ver aqui em outras notícias de hoje que tem bilionários construindo
bunkers. É isso mesmo que vocês estão vendo. Tem bilionários construindo bunkers, querendo garantir que mesmo se vier um apocalipse, se vier um fim do mundo, se vier uma peste, se vier uma doença, eles vão sobreviver. Então, o script, né, do bilionário é sempre a pessoa que sobrevive a tudo. É o herói, né? É a pessoa que sobrevive ao caos, às tragédias, é a pessoa que dá a cara a tapa, que luta e que tá sempre bem, sempre perfeito, sempre com saúde. Percebam a, a grande sombra dos bilionários. Pessoas que se intitulam inconscientemente heróis, que vão sobreviver a grandes catástrofes. Vamos reagir a essa notícia ainda hoje também. Voltando aqui ao Musk, é imprescindível a gente ter esse olhar quando a gente for analisar as notícias. Especialistas apontam que para muitos desses homens o orgulho e a percepção de vulnerabilidade. Percebe que a própria frase já dá a resposta? Né? Eu poderia perguntar para vocês, por que eles são tão orgulhosos? Aí a frase continua, a percepção de invulnerabilidade. Por isso que eles são tão orgulhosos, porque tem uma satisfação no ramo bilionário, no ramo dos CEOs, no ramo das startups, da pessoa dizer que chegou lá com o seu suor, a pessoa chegou lá com o seu sucesso, com o seu mérito. Tem todo um discurso social de que a pessoa chegou lá porque ela merece, ela suou e esse lugar foi conquistado. O herói de novo. Esse lugar foi conquistado, esse lugar foi suado. Eu escalei uma montanha para chegar até aqui e logo isso me dá o poder de me orgulhar sobre o meu feito. Bem, dito isto, a invulnerabilidade é o que a gente precisa abordar. Especialistas apontam que para muitos desses homens o orgulho e a percepção de invulnerabilidade. Isso aqui é muito interessante. Então, se eu cheguei lá, eu tenho orgulho de dizer que eu cheguei lá, eu bato aqui no peito, eu escalei a montanha, eu cheguei lá, eu sou um herói, por ser invulnerável às fraquezas, por ser invulnerável aos meus medos, por ser invulnerável aos meus sofrimentos, às minhas ansiedades e os meus estresses. Então, é como se no discurso tivesse sendo deixado claro que eu cheguei lá porque eu, eu soube ser invulnerável a todo o caos. Então, o caos, ele fica onde? A mulher desses caras que ficam em casa até 1 da manhã, 3 da manhã, às vezes uma semana sem o marido, como é que fica? Os filhos que não têm a oportunidade de brincar com os pais, como é que ficam? Outro dia eu vi uma entrevista de outro bilionário, quem que falou? Teve um outro bilionário que eu vi uma entrevista, eu acho que foi o Flávio Augusto, não tô certo, tá? Que foi o Flávio Augusto, então talvez eu possa estar aqui cometendo uma inverdade. Mas eu vi uma entrevista de um bilionário, que eu creio que foi o Flávio Augusto, que falou que daria todo o bilhão que ele ganhou para voltar para os seus 20 anos de idade e poder acompanhar o filho crescendo. Vocês percebem o preço que os bilionários pagam para ser bilionários? Não é à toa que está escrito aqui na notícia, né? Volta lá em cima. Estresse extremo. Os caras ficam longe da família. Os caras ficam longe dos filhos, da esposa. Os caras não dormem na própria cama. Os caras viram noite de sono. Outro dia também eu vi o ex-sócio do Pablo Marçal numa entrevista, num podcast, dizendo que a cada lançamento de produto que eles fazem é um mês sem dormir, virando a noite, pra trabalhar de madrugada e tudo mais. E aí os caras têm orgulho de, a gente não tem escala 6x1, aqui a gente trabalha até no domingo. E vulnerabilidade. Volta ali embaixo. Aqui. É um orgulho da percepção de vulnerabilidade. Os caras se orgulham de não precisar ir para casa. É como se ir para casa e ver a mulher brincar com os filhos fosse uma fraqueza. Tanto que tem filhos do Elon Musk que deixaram a própria família, que foram morar na rua, que viraram indigentes. Tem um filho dele que virou trans, né? Virou trans, agora
vive dos seus shows, das suas peças, enfim, dos seus produtos na rua. Então, filho de um bilionário indo pra rua. Percebam a polaridade. Eu saí do bilhão para ir pra rua. Percebam a transição de polaridade. A unilateralidade, a patologia acontecendo, segundo o viés junguiano. Existe um estigma de que a vulnerabilidade é fraqueza. Especialistas em ambientes corporativos e de lideranças afirmam, assim como o psicólogo organizacional Daniel Goleman. Enquanto Musk mantém sua imagem de resiliência e autocontrole, o debate sobre saúde mental entre grandes empresários se intensifica, mostrando que a força que constrói impérios muitas vezes também mascara fragilidades silenciosas. Pensa, quando que esse cara vai ter um sorriso espontâneo? Quando que esse cara vai ter um afeto espontâneo? Alguém procurando ele não pelo dinheiro. Talvez ele nunca tenha essa percepção nessa vida. O que é alguém procurar ele não pelo dinheiro, mas pela pessoa que ele é. Por ele ser muito gentil, muito engraçado, muito querido, muito amado, muito prestativo. Mas não, esse cara nunca vai ter essa percepção de alguém procurá-lo por ele ser um ser humano. Não é à toa que esse cara está formulando todo o seu dinheiro em robôs. Perceberam a sombra? Perceberam a sombra do Elon Musk? O homem que não é homem, investindo seu dinheiro em robôs. O homem que não pode ser vulnerável, investindo seu dinheiro em robôs. Por quê? Porque no fim ele se identifica inconscientemente como um robô. Tem essa identificação do homem-robô, né? Aquele que trabalha incessantemente, sobe as montanhas, não precisa comer, não precisa parar, não precisa dormir. Tem essa identificação. Por isso, tanto investimento em robôs. A psicologia junguiana está aí para nos explicar. Vamos aos comentários, né? Então, nunca foi a terapia é o que ele quer colocar na lápide. Aí, a Thaís comentou: a gente percebe que nunca foi a terapia. A gente percebe. Se juntou com o presidente Donald Trump, não duraram 2 meses, né, de mandato, a gente percebe. Melhor colocar a frase completa, o Jorge aqui comentando. Nunca fui a terapia, mas sempre precisei, por isso meu desequilíbrio emocional. Boa, boa. Vocês viram o vídeo na época das candidaturas, né, à presidência republicana, o Elon Musk numa reunião com Donald Trump, aí o filho dele tá na reunião e o Trump começa a falar, tá, aí o filho do Elon Musk fala bem alto, né? Cale-se, cale-se. Aqui quem manda sou eu. Então, imagina como é ser um filho de um bilionário. Você tem um pai, que na verdade você não tem o pai, que não brinca contigo, que é dono de tudo, que pode comprar o mundo inteiro. E você crescer com essa onipotência. Imagina como deve ser. Aqui a Alana comentando. Precisa avisar não. Dá pra perceber, meu amigo. Palazzo comentando. Coloque na minha também, porque nunca fui, nunca pensei em ir e nunca irei. Isso é pra gente fraca. Estude autoconhecimento que você jamais vai precisar gastar dinheiro com terapia. Ih! Temos aqui um comentário tentando flopar o post. Vamos ler a reação da galera. Não, detalhe nas frases, né? Isso é pra gente fraca. Prefiro me abster de reações. Estude autoconhecimento, como se o autoconhecimento fosse estudável. Eu falo isso no canal Jung na Prática Clínica, no nosso Instituto Caminhos do Ser, quando eu dou as mentorias, quando eu dou as supervisões clínicas, quando eu dou os cursos, quando eu dou os seminários. Tem muita coisa lá no Instituto Caminhos do Ser. Depois vocês procurem lá. Que a prática junguiana ela é uma vivência. O estudo junguiano é uma vivência. O estudo junguiano não é abrir um livro e ler. É abrir o livro e vivenciar. A gente não estuda autoconhecimento.
Esse é o nosso lema na Academia JPC, a Jung na Prática Clínica. A gente não estuda autoconhecimento. A gente vivencia autoconhecimento. A gente testa o que os autores estão propondo. Bota na prática, para ver se ainda é válido, para ver se valida, para ver se ainda é bom, para ver se serve, para ver se para mim cabe, para ver se dá para aplicar no meu paciente, para ver se é validável. A gente aplica, a gente vivencia. Essa pessoa que nunca vai saber o que é vivenciar, esse João Palazzo nunca vai saber o que é vivenciar o autoconhecimento, né? Essa pessoa que acha que é fraqueza, essa pessoa que acha que buscar ajuda psicológica é, é coisa de quem não estuda, que é coisa de quem gasta dinheiro, compreende? Aí que uma pessoa responde: ah, se fosse fácil assim, se até os próprios psicólogos que estudaram precisam se consultar com outros psicólogos, imagina um mero paciente. Se você acha fácil, então me diga o que fazer. Outra pessoa comentando: que comentário infeliz. Outra pessoa, aí ele responde, né? Já tenho minhas empresas construídas. Olha a prova do, volta lá em cima, invulnerabilidade, orgulho pela sua invulnerabilidade. Já tenho minhas empresas construídas e com um belo faturamento. Obrigada. Ah, e fiz tudo sem uma única sessão de terapia. A minha hipótese estava correta. Perceberam lá no início que eu falei, né? Do arquétipo do herói tomando conta dessas pessoas, né? Subi a montanha graças ao meu suor, graças à minha dor e não precisei de um só paracetamol nos dias que eu tive dor. Não precisou, é. Uhum. Aí ele respondendo de novo: se você notar bem, se seu sistema cognitivo lhe permitir que faça tal façanha, né? Porque afinal de contas, para nós bilionários, só existe o sistema cognitivo. Eu não citei a profissão, mas sim de pessoas que precisam de tal recurso para curar problemas que na verdade são sintomas de fraquezas. Mas como todo brasileiro, e você se enquadrou, uma frase com mais de 5 palavras não é interpretada em sua totalidade. Ixi. Um outro rapaz comenta: engraçado que seu comentário é justamente de uma pessoa que precisa de terapia. Bingo! Vou até deixar o meu likezinho aqui, ó. Muito bom. A outra pessoa: ouvi de uma psicóloga de outra cidade que eu acho que só iria nela pela frase que ela me disse. Abre aspas. Um psicólogo nunca fará por você o que ele não fez por si próprio. Fecha aspas. Gente, essa é uma frase muito interessante. Eu não sei se dá para aplicar em todos os contextos. Teria que parar para pensar, para refletir sobre essa frase. Mas a frase que eu já refleti muito por anos e replico na comunidade JPC, a Jung na prática clínica, é: o psicólogo nunca vai conseguir te levar num lugar que ele mesmo não habitou, um lugar que ele ainda não chegou. Nunca vai te levar num cômodo que ele nunca clareou, esse cômodo escuro. Até porque quando ele está te levando lá, ele está clareando nele. A coisa é simultânea. Não é ou aqui ou lá. É aqui e lá ao mesmo tempo. O Jonathan, o cara simplesmente precisando de terapia. E é imperceptível pela sua percepção, de novo na palavrinha lá, sua percepção orgulhosa de invulnerabilidade. A outra pessoa: nossa, que papinho genérico. Quero ver passar por um trauma F, né? Não posso falar. E não fazer terapia. Somos dois. A terapia é individual e eterna. O cara concordando com o outro, né? Claro que é eterna. Enquanto você viver, você vai ter que lidar com suas sombras, com os seus complexos, com o seu ego. Isso aí. E aqui é o ego falando, obviamente, né? O ego virou o senhor dessa pessoa. Seu comentário já indica que você precisa de psicólogo e psiquiatra. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver se tem mais algum comentário saindo dessa treta. Um bom incentivo à terapia, obrigado. Muito que bem. O Willow nos incentivando a fazer terapia. Afinal, se o Willow faz,
Se o Willow diz que é para um lado, nós iremos para o outro lado. Willow é como a águia, que sem hesitar escolhe as melhores correntes de ar para chegar mais rápido ao céu. Não vou nem abrir os comentários. Que Deus abençoe e proteja. É isso aí. Não temos que bater de frente com. Ó, boa, Willow, eu também não. Tá vendo como ele levanta uma maré de pessoas que precisavam desse discurso para se afirmar? Né? Vejo muitos psicólogos precisando de terapia. Deve ser por isso que escolhem essa área. Sou do time do Willow. Entende? Você é do time que o ego te domina, meu filho. Você é do time que você é mandado. Você é do time que você é escravo de si mesmo. Quando você acha que uma percepção é verdadeira, você virou escravo dessa percepção. Quando você acha que essa percepção é falsa, você virou escravo dessa percepção. Né? A fluidez é o oposto de uma vida egóica. Segunda notícia de hoje. Por que os influencers estão com os dias contados? É isso mesmo. Muitos influencers estão voltando à CLT. Vocês já ouviram falar sobre isso? Durante anos, o modelo de influência digital moldou o que é desejável. Sim, afinal de contas, se aquela personagem que tem milhões de seguidores diz que é bom, então é bom, porque ela tem milhões de seguidores. Não porque eu experienciei. Então o sujeito se alienou numa normose, como Roberto Crema falou. Pierre Vai, o Jair Leloup, o sujeito se alienou numa grande normose. Por isso que, se o líder da boiada diz que é por um lado, nós que não experimentamos o caminho, vamos todos pelo lado que o líder está falando. Não. Tanto que eu abro todos os seminários da JPC dizendo, aqui cada um vai fazer o seu caminho, eu não sou exemplo para ninguém, e tudo que eu falar não é para ser seguido, é para ser refletido, vivenciado, experienciado e tomado o seu próprio caminho. O ensaio virou previsível, a autenticidade virou roteiro e o carisma virou fórmula. Pronto, estamos na era das personas, né? Agora, o diferencial não é parecer interessante, é ser humano. As marcas começam a trocar estética por verdade e audiência por confiança. O futuro da influência não está em quem fala mais alto, mas em quem fala de verdade. É, o pêndulo, né? O pêndulo de novo. Eu saio da falsidade para autenticidade. Agora eu vou ser mega autêntico. Tudo que eu falar é autêntico. É o pêndulo de novo. Durante anos, o modelo de influência digital definiu o que era desejável, aparência, status, estética. Mas nesse formato, entrou em colapso. O público aprendeu a identificar o falso e já não se reconhece nas vidas perfeitas e editadas. Muito bem, o público se desidentificou. Agora, o colapso começa a aparecer. As campanhas milionárias perderam impacto. A audiência deixou de ser refletida nos roteiros ensaiados e nas colaborações previsíveis. O distanciamento entre quem posta e quem consome criou um novo tipo de desgaste. O excesso de performance matou a surpresa. Olha só que forte isso. O público cansou da repetição, as mesmas caras, os mesmos produtos, as mesmas legendas. O que antes representava aspiração agora simboliza distância. As pessoas começaram a buscar quem mostra a própria realidade, não quem finge uma versão idealizada dela. Por quê, né? Que tem que ser sempre as mesmas, repetir, criar roteiros, porque simplesmente tem que ser todo dia, né? E ninguém é todo dia. As pessoas às vezes são e às vezes não são o que são. Às vezes elas mudam. E, como você é um influencer, você não pode mudar de opinião. Você tem que sempre concordar com aquilo. Então você vira escravo de novo do nosso queridíssimo, ilustríssimo ego. As redes sociais, conhecidas por mim como redes falciais, que prometiam autenticidade, tornaram-se vitrines previsíveis. Sim, que você tem que repetir todo dia, então tem que ser algo previsível, preditado, escrito. A vida perfeita virou caricatura. Hoje o diferencial não é mais parecer interessante, é ser um ser humano. Elas buscam vozes que geram identificação, não apenas visibilidade. Influência sem confiança é só audiência momentânea. Um novo tipo de influenciador começou a aparecer. Ele mostra bastidores, contradições, vulnerabilidades. Ao fazer isso, se torna mais crível do que quem tenta manter a imagem impecável. A honestidade virou um novo marketing.
Enquanto a honestidade for o novo marketing, a honestidade nunca vai ser honestidade. Vocês conseguem refletir sobre isso? Enquanto eu ter que ser honesto, eu nunca sou. Reflita um minutinho enquanto eu tomo água. Enquanto eu tenho que parecer algo, eu nunca pareço. Enquanto eu tenho que dizer, eu nunca digo. Quando ser você mesmo virou um produto, você não é mais você mesmo. Compreendem que eles estão indo de um polo para o outro? De novo, nossa ilustríssima unilateralidade. Essa mudança vai além da publicidade, ela reflete um público cansado de performance e mais resultados. E aí vão buscar performance na subjetividade, vão buscar performance sendo eles mesmos agora, o que vai sobrecarregar também. Aí você vai entrar num colapso de eu não sou o personagem e eu também não sou eu mesmo. Quem eu sou então? A era da perfeição acabou. O que engaja agora é o imperfeito. Entende? Aí o imperfeito tem que virar um engajamento. O espontâneo, o que soa verdadeiro. Isso é uma armadilha. Isso não é bom. A nova autoridade digital será quem fizer o que diz. A influência do futuro não se mede em seguidores, mas em confiança construída ao longo prazo. Não vai dar certo. O ciclo dos influenciadores não acabou, só mudou de eixo. Exatamente. Continua a mesma falsa promessa. O público amadureceu e a influência passou das aparências para o comportamento. Não é que o público tenha amadurecido, o público cansou de roteiros. Agora, se eu mostrar uma outra proposta, que é não ter roteiros, o público vai cansar também. Domine a criação de conteúdo, aqui já é o marketing dos caras. Mas é isso, né? Os influencers estão com dias contados. Saberemos só no futuro, quando a gente conseguir identificar por que o ser humano tem essa necessidade enorme de estar dentro de uma bolha e seguir os efeitos manadas. Última notícia de hoje, então, como falei para vocês, os mega ricos estão construindo um bunker. É isso mesmo? Para sobreviver ao apocalipse? Vamos ver essa notícia juntos. É de quem andou vendo muito filme de ficção científica. Ainda não tem a complexidade do pensamento humano, mas uma nova etapa começaria com a chegada da inteligência artificial geral, ou seja, uma IA tão inteligente quanto o cérebro humano. I wouldn't be surprised if it was. Olha que interessante, gente. Seguro contra o apocalipse. Será que isso é verdade? Isso parece coisa de ficção científica, mas alguns bilionários do mundo parecem estar construindo bunkers, as casas seguras em lugares remotos como Havaí e Nova Zelândia. Deixa eu só começar o vídeo do começo aqui. Falar que bilionários como Mark Zuckerberg estão comprando terrenos em lugares como Havaí Mark Zuckerberg. e a Nova Zelândia para construir bunkers subterrâneos e complexos de alta segurança. Complexos de alta segurança. Se a gente for usar o pensamento junguiano aqui para entender essa notícia, a gente vai ver que ninguém pode se salvar de si mesmo. Entende? Essa necessidade de construir bunkers, esse Mark Zuckerberg, essa necessidade enorme de se proteger, de se cuidar, de não poder ter um machucado, de não poder passar por uma pandemia, de não poder ser vulnerável, é só uma necessidade do ego em continuar sendo o ego. Eu não posso contar com os meus amigos humanos durante uma tragédia. Eu tenho que ser autossuficiente e me orgulhar por isso. O dono da Meta, segundo uma reportagem da revista Wired, estaria gastando até 270. Uau! Sempre esses termos querendo ser, né, termos mega importantes. Nada a ver, gente. Olha o olhar dessa pessoa, mulher esquizoide, bem perdido, né? A pessoa parece que não tá nem no mundo, não te olha nos olhos, não tá conectada contigo. É uma pessoa que não tá conectada com ela mesma. E aí o bunker não é pra se proteger do mundo externo, é pra se proteger dele mesmo. Milhões de dólares em uma fortificação com suprimento próprio de energia e de comida em um terreno equivalente a 800 campos de futebol na ilha havaiana de Kauai. Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn, diz que esse tipo de empreendimento é um seguro contra o apocalipse. Sim, e vão começar a vender seguros contra o apocalipse. Pode ter certeza que um monte de gente vai comprar. Com certeza absoluta. A pergunta geralmente feita é:
Os chefões das Big Tech já se preparam para algum evento catastrófico que o resto da humanidade ainda não tem dimensão? Não, eles estão se preparando para proteger deles mesmos. Eles não aguentam mais a própria vida. Eles querem uma coisa diferente, eles querem uma novidade, querem alguma coisa para não surtar. Fala-se em guerras, pandemias, Nada disso aí. crise climática, mas existe uma ameaça ligada diretamente à tecnologia, setor que justamente fez a fama e a fortuna de muitos desses mega ricos. O perigo em questão seria o surgimento de uma inteligência artificial que se torne tão poderosa que decida eliminar a humanidade da face da Terra. Não, também não vai acontecer, não se preocupe. Especialistas já não descartam essa possibilidade como ideia de quem andou vendo muito filme de ficção científica. Ainda não tem a complexidade do pensamento humano, mas uma nova etapa começaria com a chegada da inteligência artificial geral, ou seja, uma IA tão inteligente quanto o cérebro humano. I wouldn't be surprised if it was sort of in the next decade. So perhaps a 50% chance in the next decade. I suddenly realised that maybe the computer models we have now are actually better than the brain. If that's the case, then maybe quite soon they'll be better than us. Olha o medo da pessoa, né? Em contrapartida, muito Não, IA nunca vai ser mais do que a gente. Ela pode ser mais do que os neurônios, ela pode ser mais do que o cérebro, mas não mais do que a gente. Tá entendendo? A gente, alma. muita gente é cética quanto à possibilidade que um computador atinja a complexidade do cérebro, quanto mais alcançar a superinteligência artificial, que superaria a humana. Tem quem diga que esse cenário é mais jogada de marketing para atrair atenção e, consequentemente, mais investimentos. Com certeza. Se você pegar uma calculadora, por exemplo, e fazer uma soma de, sei lá, 8, 9 dígitos, ela vai ser muito mais inteligente que o ser humano. Então a gente não precisa de uma IA para ser mais inteligente que o ser humano. A calculadora já é mais inteligente que o ser humano. Inteligência cognitiva. E agora, inteligência emocional, inteligência ambiental, inteligência social, inteligência simbólica e as outras inteligências. Não subestimem o ser humano. O que realmente tem se intensificado no momento é a discussão sobre colocar algum tipo de direção ou limite na corrida para desenvolver a IA mais poderosa do mundo. O jornal Washington Post revelou recentemente áudios em que o magnata... Que agora essa é a corrida, né? Para desenvolver a IA mais poderosa do mundo, os carros voadores. Agora essa é a corrida, né? A corrida nunca é para trazer paz, nunca é para matar a fome do mundo. A corrida é sempre para se parecer, nunca para ser. Peter Thiel classificou os defensores da regulação sobre a inteligência artificial como os, entre aspas, anticristos do século XXI, que querem interromper o avanço da ciência. O escritor David A. Price publicou um artigo no jornal Wall Street Journal em que descreve uma corrente no Vale do Silício como apocalípticos contentes. São pessoas envolvidas com o desenvolvimento da inteligência artificial que veem com uma certa naturalidade o computador tomando o lugar do humano no mundo. Ou seja, Mas a calculadora já tomou o lugar do ser humano na hora de fazer uma conta de matemática que envolve grandes números complexos. Até números simples. Então não tem problema de tomar o lugar. O ego que se preocupa com isso. A gente não tem problema de utilizar uma ferramenta. segundo essa visão, se o caminho da evolução é Homo sapiens desaparecer porque máquinas mais inteligentes vão surgir, que assim seja. Mas o autor do artigo diz que a nossa tendência a favor da nossa própria espécie vai ser uma barreira importante para a extinção humana. É torcer para que tudo isso continue realmente no terreno da ficção científica, porque a maioria de nós não tem os milhões de dólares para construir um bunker contra o apocalipse. Muito bom. Matéria da BBC Brasil. Vamos ver os comentários, que é a melhor parte do post. O apocalipse que eles mesmos ajudaram a criar. É isso aí. O cara construir um bunker numa ilha do Havaí demonstra que ele realmente nega a questão climática. Né? Muito bom. O planeta é um só, não adianta. E tem pobre defendendo bilionário. Aqui no Paraná passou um vento de 250 km por hora. Adivinha quem ficou sem casa? Eles destroem tudo, depois se protegem a gente que se lasque. A volta de Jesus está cada vez mais próxima. Para acabar com a miséria, eles nunca têm dinheiro ou ideias de negócio. Exatamente, isso que eu comentei aqui com vocês. Ó, comentário aqui de uma psicóloga. Isso aí, Jaqueline. Isso tá aí.
né? Nunca é importante acabar com a paz mundial, acabar com a paz mundial, colocar a paz mundial, né? Acabar com as guerras, nunca é interessante. O que é interessante é a gente poder ter notícias de guerras, catástrofes, alienígenas, fim do mundo, isso que é interessante. Aí roda o mercado, né? Então esse modelo de mercado é que precisa mudar. A gente não pode mais ficar refém de um mercado dessa forma, que precisa do caos para vender. A gente tem que criar um novo modelo de mercado onde a gente consiga a abundância, todos terem. Por que todo mundo não pode ter o que é bom e de qualidade? Por que sempre um tem que ter mais do que todos? Repensemos os modelos de mercados da nossa sociedade. Muito que bem. No vídeo de hoje era isto. Agora vocês já sabem que temos um excelentíssimo streaming junguiano para vocês acessarem. Estamos na reta final da maior Black Friday de psicologia analítica, um lugar perfeito para você estudar, não do ritmo do relógio, mas no ritmo da alma. Cursos, aulas, seminários, supervisões e mentorias que você pode acessar quando e como fizer sentido para você. Mais de 30 aulas já gravadas, toda semana 2 aulas novas, todo mês 4 aulas novas. Espero que vocês possam aprofundar seu conhecimento junguiano. Sempre que tiver alguma dificuldade na clínica, lembrarem da nossa plataforma JPC, que forma muitos alunos que trabalham a prática e vivência da psicologia junguiana, não apenas para estudar, engolir livros, mas praticar e vivenciar. Muito que bem, o link está no primeiro comentário fixado. Espero que vocês tenham uma excelente segunda-feira e nos vemos nos vídeos de amanhã. Até!